Você já se sentiu traído, abandonado ou esmagado por quem te prejudicou? Já orou pedindo justiça e ficou em silêncio, como se as paredes respondessem por você? Talvez a sua dor seja tão íntima que nem encontra palavras. Talvez ela chegue como um nó na garganta, como uma mão que aperta o peito e não solta. Essas perguntas não são retóricas apenas para despertar a curiosidade. São o espelho de uma experiência humana real, comum a muitos filhos e filhas de Deus, que, como você, esperam ver aquilo que é justo se manifestar. A angústia, quando entra na vida, transforma tudo em terreno incerto. É como caminhar por estradas que se desfazem sob os pés. Cada passo parece um risco e o horizonte some em poeira. É como carregar um peso no peito que não cessa, uma pedra que pressiona os pulmões e rouba o fôlego da esperança. À noite, os pensamentos voltam como marés. De dia, a rotina parece uma paisagem cinzenta. Essa linguagem do corpo e da alma não mente. Ela fala alto e merece ser ouvida com ternura. Mas e se eu te disser que essa dor não precisa ser o fim da história? E se essa ferida não for apenas sinal de derrota, mas o chamado para ver Deus agir de maneiras que teus olhos ainda não perceberam? Não estou propondo consolo vazio. Falo de uma possibilidade concreta, a de que, no meio do deserto das injustiças, há um mover divino que começa no silêncio do coração e vai se manifestando em pequenas provas, sinais sutis que anunciam que a justiça pertence ao Senhor. A Bíblia, nos Salmos, tantas vezes descreve o Senhor como aquele que vê, que lembra e que restaura. Em Romanos 12:19, somos lembrados com firmeza. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é sermão pesado, é lembrete amoroso de que não estamos entregues ao acaso. Hoje, quero revelar contigo alguns desses sinais, pequenas provas que, quando lidas com fé e sensibilidade, confirmam que Deus já está agindo para trazer justiça contra quem te prejudicou. Pense neles como pistas. Às vezes são quase invisíveis, como o brilho de uma estrela distante. Outras, mais claras, como pegadas na areia que apontam a direção. Não se trata de alimentar um desejo de vingança, mas de guardar dentro de si a certeza de que a dignidade roubada tem um defensor e que a restauração pode chegar de jeito inesperado. Ao fim deste encontro, você verá sua história com outros olhos. Minha promessa é que sairá daqui com uma nova lente para ler os acontecimentos, não como mera sequência de perdas, mas como possíveis sinais de uma intervenção amorosa. Você receberá sinais práticos para reconhecer a mão de Deus, atitudes simples, passos que pode tomar hoje mesmo para se proteger, registrar e discernir, e sairá com coragem renovada para seguir adiante, sabendo que a justiça divina não se omite. Antes de avançarmos, quero te convidar a um gesto de fé e de conexão. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e, se puder, diga também de qual cidade você está assistindo. Esse gesto não é apenas simbólico, é um sinal de fé, um mapa que nos ajuda a ver que não estamos sozinhos. Há uma comunidade sofrendo, orando e esperando juntos. Seus comentários nos permitem também acompanhar, orar por você e, quando possível, responder com escuta e aconselhamento. Respire fundo. Sinta o lugar onde a dor aperta e lembre-se, não está sendo chamado a carregar tudo sozinho. Há sinais, há promessas e há um Deus que não esquece suas lágrimas. Agora, respire outra vez, deixe que esse pensamento penetre. E se existe algo que seus olhos ainda não permitiram ver, está pronto para enxergar, além do que teus olhos têm permitido ver, bloque separator. Sei que, neste momento, muitos de vocês têm nomes na boca, rostos que aparecem nas lembranças como cortes que ainda doem. Sei também que há histórias, confidências sussurradas na mesa da cozinha, mensagens não respondidas, contratos que foram rasgados, que pesam no coração. Eu reconheço essa dor. Não estou aqui para reduzir o que você viveu a um clichê.
Estou aqui para olhar nos cantos escuros da sua história com carinho e dizer: eu sei. E mais importante, Deus sabe também. Não é justo o que te fizeram. Não é justo perder tempo, reputação, paz. Mas há uma verdade urgente e consoladora. A justiça divina não é um plano passivo, esperando para ser lembrado. Há quem já começou a trabalhar, de modo discreto e profundo, para restaurar aquilo que foi arrancado. Às vezes, o agir de Deus é instantâneo, às vezes é um lento desenrolar. Em ambos os casos, ele opera com propósito e timing perfeitos. Isso nos dá esperança e nos chama à vigilância paciente. Para que você possa acompanhar esse agir com clareza, organizamos o que vamos apresentar em 7 provas. Não são meras ideias teóricas, são sinais práticos que se manifestam na vida real. E para facilitar seu discernimento, vamos dispor essas provas em ordem crescente, começando por sinais internos, sutis, que mexem no seu espírito e na sua mente, passando por coincidências providenciais e portas que fecham e abrem, chegando a testemunhos públicos, retornos visíveis e, finalmente, as mudanças na consciência do outro. Essa progressão ajuda a perceber como o mover de Deus costuma se desdobrar, do íntimo ao manifesto. Pense nessas provas como luzes num farol. Algumas luzes piscam dentro de você, pequenas lâmpadas que indicam direção, intuições, sossegamentos de alma. Outras luzes brilham lá fora, eventos, pessoas, portas que se movem. Assim como o farol não tem apenas uma lâmpada, mas um conjunto de sinais que orientam o barco, essas provas, quando consideradas juntas, tornam-se um mapa. Cada luz confirma a outra e guia seu barco à costa. Um marinheiro atento reconhece a sequência das luzes. Do mesmo modo, você pode aprender a identificar a trilha do cuidado divino. Nos próximos minutos, você ouvirá sobre intuições persistentes e aquela paz inexplicável no peito. Sobre coincidências que não são meras casualidades, sobre portas que se fecham para proteger e portas que se abrem para restaurar, sobre vozes que se levantam em tua defesa, fatos que vêm à tona e restituições que aparecem onde menos se espera. Haverá também sinais de proteção, escapadas milagrosas, livramentos e movimentos sutis no coração de quem te feriu. Consciência despertando, portas que se fecham para eles. Cada uma dessas provas será trazida com descrição, exemplo e aplicação prática para a tua vida. Importante, isso não é um roteiro para a vingança. Não celebramos a queda alheia. O nosso foco é a tua dignidade, a restauração do que te pertence e a reconciliação quando ela for genuína. Deus cuida de justiça de forma que honra a vida humana e promove cura. O objetivo aqui é que você reconheça o mover de Deus sem se deixar consumir pelo ódio ou pelo desejo de retribuição. Justiça que vem de Deus liberta, vingança que brota de nós prende. Então prepare o coração, respire fundo, permita que a esperança volte a circular nas suas veias. Cada prova que eu vou descrever não é apenas um conceito, é um convite à ação pastoral. Anotar, orar, buscar conselho, esperar com coragem. Mantenha atenção e delicadeza. Cada sinal tem uma aplicação prática para que você não apenas reconheça, mas responda de forma sábia. Vamos começar pelaquilo que primeiro se mexe dentro de você. Os sinais que muitos ignoram. Bloco separator. Existe um movimento que costuma começar no silêncio do teu peito. Um tremor discreto. Uma luz que pisca no corredor escuro da alma. É disso que trata esta primeira lição. Os sinais internos. Antes que o mundo exterior se mova, Deus muitas vezes prepara o terreno no interior de quem sofreu injustiça. Preste atenção. É nesse vácuo silencioso que o Senhor sussurra direção, consolo e prova de que Ele já está trabalhando. A primeira prova que veremos é a intuição persistente. Talvez chegue como um pensamento que não quer se desligar.
Talvez seja um sonho que se repete, ou ainda uma convicção súbita que surge no meio da rotina. Não é paranoia nem imaginação leviana. É um fio que se estende da providência divina até o teu coração. Pense em José. Enquanto estava nas trevas da prisão, Deus lhe deu sonhos e intuições que o mantiveram firme e o prepararam para a restauração. Aquilo que parecia apenas imaginação tornou-se mapa. Deus começou a moldá-lo por dentro antes de mudar o cenário ao redor. Como distinguir uma intuição que vem de Deus de um mero desejo de revanche? Primeiro, observe a persistência. Uma intuição divina costuma retornar mesmo quando você tenta ignorá-la. Segundo, veja o fruto. Traz paz, clareza ou um direcionamento que respeita princípios de verdade e amor. Raramente incita a violência ou a maldade. Terceiro, teste-a em oração e conselho. Leve esse pensamento a Deus e a uma pessoa de confiança. Se a convicção resiste à oração e ganha confirmação em boca de quem é sábio, então ela provavelmente é um presente de discernimento. Aplicação prática. Quando algo repetir-se dentro de você, não descarte. Anote. Coloque no papel as palavras, as imagens e os sonhos. Escrever é um ato de fé que dá corpo àquilo que o Espírito pressente. Em seguida, ore pedindo clareza, não para dominar o outro, mas para saber como andar em justiça. Depois, compartilhe com uma pessoa madura, um líder espiritual, um amigo de fé, alguém que ame a verdade mais que a emoção. E, por fim, esteja pronto para agir com paciência. Uma intuição não é um atalho, é um sinal que exige tempo para se concretizar segundo a vontade de Deus. O segundo sinal interno é a sensação de paz em meio ao caos. Imagine-se no meio de uma tempestade, carros buzinando, planos desfeitos, notícias ruins e ainda assim um silêncio sereno no seu peito. Essa paz não é fraqueza. É um selo do Espírito, dando a convicção de que mesmo quando a situação parece perdida, Deus está guardando e conduzindo. No Salmo, vemos essa mesma confiança. O salmista, cercado de inimigos, repousa porque confia na justiça do Senhor. A paz verdadeira não ignora o problema. Ela significa que você não é a última instância de justiça. Permita-me contar uma história que ilustra isso de forma simples e humana. Conheci uma mulher, chamemos de Maria, que depois de anos de dedicação, foi subitamente demitida de forma humilhante. Durante dias, ela chorou, indignou-se e pensou em revidar. Mas nas primeiras horas após o ocorrido, algo estranho aconteceu. Ela sentiu uma paz calma, como se alguém tivesse colocado a mão sobre seu ombro. Em vez de reagir de maneira impulsiva, ela orou e pediu discernimento. Nas semanas seguintes, portas inesperadas se abriram. Uma oferta de trabalho que respeitava sua vocação, uma proposta de parceria que lhe deu maiores condições. E Maria percebeu que aquela paz não fora indiferença, mas um selo de aprovação e direção divina. Como reconhecer essa paz? Ela é corporal, uma redução da ansiedade, um sopro que baixa a aflição. É mental, pensamentos menos caóticos, uma clareza que permite ver etapas e não apenas o calor do momento. É espiritual, um desejo de orar mais, de confiar em Deus e de não se lançar em medidas desesperadas. Se você experimentar essa paz, celebre-a com ações práticas. Agradeça, anote as mudanças que percebe em seu interior e decida não agir por impulso. Use esse tempo para alinhar corações e passos com Deus. Aqui vão orientações concretas para cultivar sensibilidade a esses sinais internos. Primeiro, crie um espaço de silêncio diário, mesmo que por 5 minutos. O silêncio é a academia onde as intuições ganham voz. Segundo, mantenha um diário espiritual. Pequenas notas sobre sonhos, repetições de pensamento e momentos de paz ajudam a traçar padrões. Terceiro, peça confirmação em comunidade.
Leve suas impressões a quem tem experiência e não ao eco das redes sociais. E por último, pratique a obediência às pequenas coisas. Muitas vezes, a intuição pede passos humildes que, somados, construem a resposta maior. Não subestime o que acontece dentro de você. Esses sinais internos são as primeiras lanternas do caminho, acesas para que você não tropece. Ouça o movimento que começa no teu peito. Trate-o com reverência e ação sábia. Não ignore uma intuição persistente. Não despreze a paz que te envolve no meio da tempestade. Registre, ore, compartilhe e espere com coragem. Esses são os primórdios de algo maior. O interno se ordenando, preparando o terreno para que o injusto seja corrigido e a tua honra restaurada. Esses sinais são começo, não conclusão. Eles te guiam para passos futuros, coincidências providenciais, portas que se abrem ou se fecham. Mas tudo começa onde Deus mais costuma agir, em silêncio, no teu interior. Prepare-se, portanto, para reconhecer essas marcas de cuidado e para deixá-las moldar teu caminho. Agora que entendemos como Deus opera primeiro dentro, seguiremos adiante para ver como Ele usa o mundo externamente para confirmar aquilo que começou por dentro. Block Separator. Nesta lição vamos olhar para como Deus fala através do mundo visível. Sinais que se apresentam como sincronicidades, pequenos alinhamentos que não cabem no acaso. Deus usa o mundo material para comunicar favor, proteção e direção. Às vezes essa fala chega como um sussurro, uma porta que se fecha sem explicação, um encontro aparentemente fortuito que muda o curso da tua vida, uma sequência de acontecimentos que parecem empurrar-te na direção do que é justo e restaurador. Chamamos isso de coincidências providenciais, não meros fatos, mas pistas que revelam a mão de Deus trabalhando nos detalhes. Prova 3. Coincidências providenciais. Imagine rede de luzes sobre o mar. Uma piscadela aqui, outra ali, e juntas formam um mapa que te guia. Coincidências providenciais são essas piscadelas. Podem ser pequenas. Você perde uma chave e encontra uma carta antiga que traz consolo. Um amigo aparece no lugar e no momento exatos para oferecer a palavra que precisava ouvir. Um retrabalho profissional cai no teu colo justamente quando as contas apertavam. Podem ser grandes, uma entrevista que surge quando tudo parecia fechado. Uma testemunha que lembra de algo decisivo, uma oportunidade de trabalho junto a alguém que trará restauração. O ponto não é contar coincidências, mas reconhecê-las como linguagem de cuidado. A narrativa de Esther é um exemplo bíblico claro. Uma jovem colocada em circunstâncias improváveis, cujo posicionamento no palácio não foi por mero acaso. Quando Haman planejou o mal, a posição de Esther e a sequência de eventos, a seleção, o favor real, a coragem de se aproximar do rei, convergiram para que a injustiça fosse exposta e o povo salvo. A providência trabalhou nas coincidências, portas que se alinharam, pessoas que cruzaram o seu caminho no tempo certo. Em vidas cotidianas, há histórias semelhantes. Uma mãe que, sem buscar, encontrou o advogado certo por indicação de uma vizinha. Um empreendedor que, em uma fila, conversou com um investidor que transformou sua pequena ideia em sustento. Tais encontros não são só sorte, são como veios de luz que Deus acende para te orientar. Como interpretar? Quando eventos se alinham de modo a proteger, favorecer ou revelar injustiça, preste atenção. A providência muitas vezes aponta em duas direções. Ela favorece você e, simultaneamente, expõe ou retira o poder do que te prejudicou. Não precisa entender todo o plano. Aprenda a reconhecer os sinais. Um padrão recorrente de acidentes que te livram de algo perigoso, portas que se fecham para abrir outras melhores, encontros inesperados que trazem conselhos e recursos. Tudo isso aponta para um propósito maior. Aplicação prática para as coincidências providenciais. Primeiro, reconheça e agradeça.
Anote os acontecimentos, datas, nomes, palavras ditas, porque a memória guarda o sentido quando o tempo passa. Segundo, compartilhe com alguém de confiança. Muitas vezes, a confirmação vem pela comunidade que reconhece o padrão conosco. Terceiro, avance com fé quando a coincidência aponta para uma direção justa. Não espere que tudo esteja perfeito para dar um passo prudente. Quarto, não confunda sincronicidade com pressa. Alguns sinais pedem resposta imediata, outros pedem paciência. Uma boa medida prática é pedir ao Senhor clareza em oração e observar se a paz se confirma quando você pensa em agir. Prova 4. Portas que se fecham e portas que se abrem. Há momentos em que algo que parecia certo simplesmente acaba. Um contrato recusa-se a renovar, um relacionamento termina, uma rota profissional se interrompe. A primeira reação humana é muitas vezes medo, revolta ou desejo de reabrir a porta a qualquer custo. Deus, porém, sabe fechar portas para impedir que você entre em lugares de dano ou perda maior. Fechamentos nem sempre são castigo, muitas vezes são proteção. Quando uma porta fecha, pode ser que outra, melhor e mais alinhada, esteja sendo preparada. Vejamos o exemplo de Paulo em Atos. Ele foi impedido pelo Espírito de pregar na província da Ásia. À primeira vista, poderia parecer bloqueio, fracasso ou perda de oportunidade. Mas esse redirecionamento o conduziu à Macedônia, onde a porta se abriu para frutificar com poder. José também conhece bem essa dinâmica. Vendido como escravo, preso injustamente, cada porta fechada foi, no plano divino, um caminho que o preparou para a maior abertura: governar sobre o Egito e salvar sua família. O fechamento foi parte do processo que culminou em restauração. Como viver isso de modo prático e espiritualmente saudável? Primeiro, não demonize a porta que bateu. Em vez de insistir no que se perdeu, pergunte: que caminho novo essa perda pode estar sinalizando? Pratique a gratidão pelas portas que te protegem. Agradeça a Deus por ter fechado aquilo que te faria mal. Segundo, esteja preparado para as portas que se abrirem. Mantenha atualizados currículo, portfólio, relacionamentos e tua vida espiritual. Preparação transforma a oportunidade em estável restauração. Terceiro, peça discernimento e busque conselho sábio antes de forçar reaberturas arriscadas. Um líder espiritual ou amigo maduro pode ajudar a ver quando algo é simplesmente um fechamento saudável ou quando é uma consequência que pede reparação. Analogia útil. Pense na vida como um jardim que precisa ser podado. O jardineiro que corta ramos não está destruindo a planta, está possibilitando que floresça mais forte e saudável. Um galho cortado pode doer no momento, mas evita que pragas se espalhem e direciona a seiva para brotações novas e prósperas. Deus age assim: corta o que impede, abre o que sustenta a vida. Quando uma porta fecha, não fique parado no limiar chorando. Procure o jardim novo que Deus está cultivando ao teu redor. Repetir a certeza: não ignore esses movimentos. Coincidências que alinham tua história e portas que se fecham para prevenir dano são provas do cuidado divino operando em tua vida. Registre, agradeça, peça confirmação e avance com coragem. Não force vinditas nem retorne a ambientes tóxicos. Permita que Deus redirecione com sabedoria e humildade. À medida que você começa a notar essa linguagem de sinais do mundo concreto, prepare o coração para reconhecer como a justiça pode também se manifestar publicamente. Vozes que se levantam, testemunhos que iluminam a verdade. Do mundo das coincidências e dos redirecionamentos, passamos agora ao campo da exposição pública, onde a luz se torna visível e a reputação encontra reparo. Block Separator. Agora chegamos à lição 3, o momento em que aquilo que estava escondido começa a vir à luz. Há um mover de Deus que não opera apenas no coração ou nas circunstâncias privadas.
Ele também convoca testemunhas, abre bocas e acende luzes que expõem a verdade. Quando falo de testemunhos e vindicações públicas, refiro-me a esse tipo de sinal. Vozes que se levantam em favor da verdade, documentos que surgem no tempo certo, pessoas que lembram e contam aquilo que anos atrás foi silenciado. É um sinal claro de que Deus está atuando para restaurar a tua honra. Imagine uma sala escura, onde alguém tenta esconder uma pintura preciosa sob panos e caixas. De repente, alguém entra com uma lanterna e aponta direto para a obra. Já não é possível negar o valor que estava ali. Assim são os testemunhos. Uma luz que descobre a obra valiosa da tua vida, revelando ao coração dos outros aquilo que só parecia sumido. Muitas vezes, essa revelação vem através de pessoas que, movidas por compaixão ou pela simples busca da verdade, se levantam para declarar o que sabem. Outras vezes, vem por meio de evidências, mensagens, registros, documentos que comprovam o que você viveu. Na Escritura vemos esse tipo de movimento. Pense em Davi, que apesar das injustiças e perseguições, tinha testemunhas de sua integridade. Amigos, servos, até a lembrança das suas obras falavam a seu favor. Há ocasiões em que a reputação é restaurada, não por discurso vingativo, mas por histórias de caráter que começam a circular. Pense também em José do Egito. A sua história, ainda que marcada por calúnias e abandono, foi conhecida quando chegou a ser colocado em posição de autoridade. A sua capacidade, aliada ao testemunho da própria vida e das circunstâncias, revelou quem ele realmente era e trouxe restauração à sua família e honra. No mundo contemporâneo, testemunhos podem nascer de formas variadas. Um ex-colega que decide contar a verdade, um familiar que se lembra e fala, um líder que reconhece publicamente um erro, ou até a imprensa que, por investigação, expõe uma injustiça. Eu conheço pessoas que viveram em silêncio por anos, carregando a vergonha que não lhes pertencia, e de repente viram amigas antigas publicarem mensagens, diálogos serem recuperados e depoimentos surgirem em apoio. Essas são as sirenes que chamam socorro, não para fomentar ódio, mas para despertar a justiça. Importante, a exposição pública nem sempre vem com espetáculo dramático. Às vezes é uma conversa em particular que se transforma em reconhecimento público. Às vezes é um testamento, um contrato, um registro de datas que, reunidos, formam o quebra-cabeça da verdade. Por isso, a aplicação prática é simples e concreta. Preserve evidências. Guarde mensagens, faça cópias de documentos, registre diálogos importantes por escrito ou em áudio quando apropriado. Procure pessoas sábias e confiáveis para compartilhar o que aconteceu. Líderes espirituais, advogados quando necessário, amigos que têm sentido de justiça. Quando a luz começar a acender, essas testemunhas serão instrumentos de restauração. Ao mesmo tempo, mantenha a postura do coração correta. Quando testemunhos surgem e a justiça começa a aparecer publicamente, é tentador alimentar a raiva e buscar revanche. Aqui entra uma sabedoria pastoral. Receba a restauração sem permitir que o ressentimento dite os seus atos. A verdadeira vindicação cura, não corrói. Ela restitui dignidade e deve ser administrada com oração, com gratidão e com firmeza de caráter. Prepare-se para receber a restauração sem permitir que ela te transforme no que feriu a tua alma. Há também um componente espiritual nessa dinâmica. Deus usa vozes humanas como instrumentos de uso divino. Alguém que, sem saber, se torna a peça-chave para que a verdade venha à tona. Lembro-me de uma história contemporânea. Uma mulher que havia sido difamada por um ex-patrão guardou e-mails e mensagens. Anos depois, outro empregado daquele mesmo patrão decidiu contar a um pastor sobre abusos observados. O pastor, sabendo da história, encorajou a vítima a apresentar as provas. O que parecia perdido tornou-se público e a reputação dela foi reparada.
Não foi coincidência, foi a união de testemunhas, registros e timing, uma evidência clara do cuidado de Deus. Analogia sensorial. Pense nas testemunhas como sirenes e holofotes, que, quando acionados, alertam a comunidade para que a justiça seja restabelecida. Não é barulho destrutivo, é som que chama auxílio. Quando você ouvir esse chamado, uma pessoa que se aproxima com apoio, uma publicação que menciona a sua história, um documento que prova o seu caso, esteja pronto para agir com sabedoria. Documente, agradeça, ore e procure conselho. Não transforme a exposição pública em palco de vingança. Deixe que a verdade faça o seu trabalho. E se porventura os testemunhos demorarem, permaneça fiel aos sinais internos que já discutimos. Intuição, paz, portas que se movem. Muitas vezes, a vindicação pública é o resultado de uma sequência de pequenas confirmações. Continue sendo fiel na oração, na coleta de evidências e no relacionamento com pessoas sábias. A diferença entre quem se desespera e quem espera com discernimento está em manter o coração alinhado com Deus enquanto as sirenes se preparam para tocar. Antes de seguirmos para os sinais de proteção e livramento, retenha isso. Testemunhos e vindicações públicas não são apenas correções externas. São instrumentos de cura interior. Eles restauram a tua imagem diante dos outros, mas, sobretudo, confirmam ao teu próprio coração que você foi visto, ouvido e defendido. Então, quando a luz começar a brilhar e as vozes se erguerem, receba com humildade e coragem. Deus está usando pessoas para abrir portas de restauração, e a tua resposta será decisiva para que essa justiça floresça em paz e verdade. Bloco separator. Entramos agora numa lição que toca o corpo e a alma. Há um modo silencioso e terno, pelo qual Deus nos protege e nos livra quando estamos alinhados com a verdade. Nem sempre é um espetáculo público. Muitas vezes é um sussurro que desvia um passo, uma mão invisível que fecha uma porta a tempo, um acaso providencial que nos mantém vivos para cumprir o propósito. Nesta lição, vamos olhar para esses livramentos inesperados e também para o movimento interior, que às vezes toca o coração de quem te feriu, pois a justiça divina atua tanto na proteção do seu caminho quanto no ajuste da consciência alheia. Os sinais de proteção aparecem de formas diversas e frequentemente parecem detalhes banais, até que você os coloca lado a lado e percebe um padrão. Pense na história de Daniel na cova dos leões. A noite parecia decretar um fim, e todavia Deus fechou as mandíbulas daqueles animais. Nos Salmos há testemunhos, palavras que brotam do medo e que ao mesmo tempo celebram livramentos repetidos. Livraste-me das mãos de meus inimigos, dizem os salmistas em voz quebrada de gratidão. Essas narrativas não são folclore. São mapas que nos ensinam a interpretar pequenos sinais que salvam vidas. No cotidiano, a providência pode se manifestar de maneiras quase domésticas, mas com um impacto eterno. Imagine que, numa manhã apressada, seu carro engasga ao virar numa rua que, minutos depois, é palco de um acidente grave. Ou que você sente uma intuição forte para não aceitar um convite e, nesse mesmo dia, descobre que naquele ambiente haveria uma situação de violência ou tentação. Já houve quem relatasse um trabalho que deu errado no último minuto e assim evitou um relacionamento abusivo com um chefe. Essas não são coincidências vazias. São portas que se fecham para te preservar. A mão de Deus, quando intervém, muitas vezes age antes que a tragédia aconteça, como um pastor que puxa a ovelha para longe do precipício sem que ela perceba imediatamente o perigo evitado. Quando reconhecemos esses livramentos, a resposta do crente deve ser de gratidão e de prudência. Agradeça a cada mercê,
Diga obrigado em oração, registre o evento em seu diário espiritual e se alguém humano colaborou naquele livramento, um amigo que ligou, um médico que chegou a tempo, um vizinho que deu abrigo, manifeste sua gratidão a essa pessoa. Compartilhar o relato fortalece a comunidade e ajuda a instalar sabedoria prática. Ao descrever como fui salvo de um caminho tóxico, eu me convenço a não voltar a ele. Use essas experiências como combustível para não retornar a ambientes ou relacionamentos que te ferem. A proteção de Deus não é convite à negligência, mas chamada à sabedoria. Há também gestos sutis na vida do ofensor que indicam a operação da justiça divina sem alarde. A consciência tem maneiras misteriosas de despertar. Culpa súbita, inquietação, perda de sono, uma palavra que não sai da garganta, pequenos sinais de um coração que começa a pesar. Lemos isso na Bíblia quando os irmãos de José, consumidos pela culpa, não conseguiam encarar o sofrimento que causaram. O arrependimento deles tornou possível a restauração. No Novo Testamento, temos o caso de Saulo, cuja perseguição deu lugar a uma convicção transformadora, não como justificativa para celebrar, mas como prova de que Deus pode virar o coração humano. Nem sempre o ajuste acontece com espetáculos dramáticos. Muitas vezes é um processo discreto, portas que se fecham para o agressor, relacionamentos que se rompem, consequências naturais de escolhas ruins que o levam a experimentar perda e talvez reflexão. É importante distinguir entre desejar justiça e cultivar vingança. Quando notamos mudanças na vida do ofensor, perda de autoridade, isolamento social, portas que se fecham, devemos confiar no caráter corretivo de Deus, não alimentarmos o prazer pela queda alheia. A justiça que vem do Senhor corrige para restituir a ordem, não para sucumbir ao prazer do castigo. Ore por discernimento. Se o Senhor está trazendo consequências para que haja arrependimento e reparação, permita que Ele trabalhe. Se o que você sente é apenas desejo de ver o outro ferido, peça ao Espírito que transforme esse desejo em oração por restauro e limites saudáveis. No plano prático, quando você percebe um livramento, haja com clareza espiritual e emocional. Anote o que aconteceu. Agradeça publicamente quando apropriado. Procure aconselhamento pastoral para entender o significado e não retorne às mesmas armadilhas. Se houve intervenção humana, honre aqueles que foram instrumentos de bênção. Se a proteção veio por um detalhe imprevisível, um carro que não pegou, uma intuição que evitou um encontro, registre a narrativa como um testemunho. Testemunhar edifica outros e te firma na estrada da confiança. Também ensine o seu coração a reconhecer que proteção não anula a dor. Ser preservado não significa que não tenha havido perda, injustiça ou ferida emocional, mas esses livramentos são promessas em ato. Deus está cuidando para que sua vida ainda cumpra o que Ele planejou. Por isso, ao sentir gratidão, permita-se a cura. Não volte ao passado que já lhe quebrou. Use a graça do livramento para construir novos limites e relações mais sadias. Não ignore as pequenas mercês que te alcançam. Não subestime um aviso, um enguiço providencial, uma palavra amiga que chega no tempo certo. Registre, agradeça, aprenda, confie. A mão protetora de Deus muitas vezes se revela nos detalhes que juntos contam uma história de cuidado e correção. E quando você perceber sutilmente a consciência do outro se mexendo, uma culpa que surge, uma porta que bate, um isolamento que o obriga a olhar para si, lembre-se, a justiça pode operar sem espetáculo, e a mudança do coração do outro pode ser parte do processo de restauração maior que Deus está te oferecendo. Agora, com esses sinais de proteção e mudanças no coração alheio em mente, prepara-se.
Vamos subir ao ápice dessa sequência de provas para ver como a restauração e o retorno confirmam de maneira visível a justiça que veio trabalhando desde os detalhes. Não ignore, confie. Toque separator. Chegamos ao clímax desta jornada de discernimento. A sétima prova, o retorno e a restauração visível. Aquilo que muitos aguardam como confirmação definitiva de que Deus atuou em favor da sua justiça e da sua dignidade. Esta é a cena em que as luzes internas, as coincidências providenciais, as portas que se fecharam e abriram, os testemunhos públicos e os livramentos convergem e se tornam evidentes no mundo. É o momento em que a maré finalmente vira, trazendo de volta aquilo que foi arrancado, recolocando honra onde houve humilhação e oferecendo oportunidades que refletem não apenas uma reparação, mas um crescimento mais íntegro e maduro. Restauração não significa necessariamente retorno ao estado anterior, como se tudo voltasse a ser exatamente como era. Pense em uma árvore que foi podada. A poda pode parecer perda, mas ela permite que o tronco cresça mais forte e dê frutos mais saudáveis. Assim é a restauração divina. Muitas vezes, ela supera o que havia antes, trazendo uma forma de bem-estar mais integrada. Lembre-se de José, cuja história nos mostra esse movimento claro e profundo. Vendido como escravo, humilhado e preso, José foi elevado a uma posição de autoridade que lhe permitiu não apenas sobreviver, mas salvar uma nação e reconciliar-se com sua família. A restauração que Deus opera foi transformadora e estratégica. Neemias também nos dá a imagem da reconstrução. Um povo ferido que, pela liderança guiada e pelo trabalho conjunto, reconstrói muros, identidade e futuro. Essas narrativas não prometem um retorno idêntico, mas confirmam que Deus sabe restaurar com propósito e dignidade. Na vida contemporânea, vemos testemunhos parecidos. A pessoa que perdeu o emprego e, após temporadas de espera e portas fechadas, é promovida a uma função que respeita seus dons e valor. A vítima que, depois de anos de silêncio, encontra reconciliação com quem a feriu, quando este se arrepende genuinamente e ambos buscam cura. O empresário cuja falência o leva a repensar valores e a empreender novamente com integridade, alcançando impacto maior. Cada uma dessas histórias tem algo em comum. A restituição aparece como fruto de um processo, não de um gesto isolado. Às vezes vem em forma de reconhecimento público. Outras vezes chega como oportunidades financeiras, novos relacionamentos que confirmam a dignidade perdida, ou mesmo uma reputação restaurada que abre portas antes fechadas. Espiritualmente, a restauração é o selo do cuidado divino. É a resposta que não reduz a experiência do mal a uma justificativa simplista, mas que atende à tua necessidade de justiça com sabedoria. Deve-se entender que a restituição não é convite à vanglória nem a um teatro de revanche. Ao receber sinais de retorno, é preciso administrar com oração, com bom senso e com humildade. Se Deus restitui a sua honra, use essa honra para abençoar, para consolidar o bem e para proteger outros que possam estar em situação semelhante. A justiça que vem das mãos do Senhor tem em si um chamado para a misericórdia e para a edificação, não para avivar ódio. Na prática, quando você começar a perceber sinais palpáveis de restauração, um reconhecimento público, uma promoção tardia, ofertas financeiras inesperadas que fecham ciclos, ou uma reconciliação que respeita limites e cura feridas, haja com inteligência espiritual. Primeiro, ore, peça discernimento sobre como proceder. Segundo, procure conselho de pessoas sábias que conhecem a tua história e podem te orientar sem paixões. Terceiro, administre os recursos de forma que honre a dor pelo qual passou. Não transforme a restauração num instrumento de humilhação do outro. Finalmente,
Agradeça publicamente quando for apropriado. Dar testemunho de que Deus restituiu pode ser ponte para outros receberem esperança. A restauração também pede maturidade nas relações. Se a restituição vem por meio de reconciliação, estabeleça limites saudáveis. O perdão honesto não exige exposição ao mesmo ambiente tóxico. Muitas reconciliações bíblicas e modernas mostram que o encontro pode existir, mas com mudanças claras no modo como a relação seguirá. Jesus nos convida à justiça que cura, e essa justiça pode significar reconciliação com mudanças e novos acordos, não um retorno automático ao mesmo ciclo que trouxe dor. Agora, olhe para as 7 provas como um conjunto interligado, como faróis ao longo de uma costa. 1. Os sinais internos, intuições e a paz que te orientam. 2. As intuições persistentes que te mantêm vigilante. 3. As coincidências providenciais que colocam pessoas e situações a teu favor. 4. Portas que se fecham e se abrem, redirecionando o teu caminho para segurança e restauração. 5. Testemunhos e exposições públicas que revelam a verdade. 6. Proteção e os ajustes na consciência do outro que impedem danos e promovem arrependimento. E 7. O retorno e a restauração visível, a confirmação pública de que Deus agiu. Cada sinal é uma luz, e quando você aprendeu a ler essas luzes, passa a navegar com mais confiança, mesmo em marés turbulentas. Volte à metáfora do marinheiro. No nevoeiro, não se confia apenas na vista. O marinheiro atenta ao farol mais próximo, às correntes que mudam e ao som do mar. Do mesmo modo, nós reunimos pistas internas, externas, espirituais e práticas para reconhecer a mão de Deus. Não se trata de superstição, mas de discernimento informado. A repetição vale porque o coração precisa gravar. Não ignore. Confie. Deus age. Quando você aprender a reconhecer cada uma dessas luzes, saberá quando avançar, quando aguardar e quando receber com humildade aquilo que te é devolvido. Por fim, quando a restauração chegar, celebre com gratidão e propósito. Use o que te foi devolvido para glorificar a Deus, para cuidar de si mesmo e para abençoar outros. Deixe que a tua história de restauração seja semente para quem sofre agora. E se o retorno tarda, mantenha as lâmpadas acesas. Continue a cultivar paz interior. Registre as evidências, confie nas coincidências providenciais, preserve portas que se abrem, mantenha testemunhos verdadeiros, agradeça pelos livramentos e observe as mudanças no outro. Toda pista é parte de um quadro maior que Deus está compondo. Não ignore, confie, Deus age. Essa é a esperança que sustenta a caminhada. Segure essa certeza enquanto se prepara para a conclusão. Em seguida, vamos reunir tudo, acolher o que foi aprendido e deixar o coração pronto para a prática diária do discernimento e da confiança. Block Separator. Você caminhou até aqui. E eu quero, antes de tudo, agradecer pela sua coragem em permanecer. Lembre-se da promessa que fizemos lá no início. Olhar a sua história com outros olhos e identificar os sinais de que Deus já está agindo em favor da sua justiça. Agora, vamos recapitular com carinho e clareza cada uma das provas que vimos em frases curtas para que elas possam ficar gravadas no coração como um mapa vivo. 1. Intuição persistente. Aquela voz interior que insiste em apontar um caminho, como um farolete que insiste em não se apagar. 2. Paz em meio ao caos. Uma calma que vem como selo, mesmo quando tudo ao redor se desfaz. É a paz que te deixa raciocinar. 3. Coincidências providenciais, encontros e pequenas portas que se alinham como peças de um tabuleiro rearranjado. Um e-mail chegando na hora certa, uma pessoa surgindo com resposta. 4. Portas que se fecham e outras que se abrem. Redirecionamentos que protegem e conduzem, como desvios que evitam recifes. 5. Testemunhos públicos.
vozes que se levantam e expõem a verdade, limpando a sua honra. Um depoimento, uma carta, um testemunho em rede social. 6. Proteção e livramentos, sinais palpáveis de cuidado que evitam o mal. Um negócio que não deu errado por pouco, uma viagem cancelada que te poupou de perigo. 7. Retorno e restauração. A restituição que aparece em formas quando menos se espera, madura e justa. Pode ser reparação financeira, reconciliação ou reconhecimento público. Guarde essas frases. Imagine cada uma como uma luz no farol do seu destino. Algumas tremeluzem perto do convés do seu coração, outras iluminam o horizonte e juntas guiam o barco até a costa segura. Não é uma promessa mágica de resultados imediatos, mas um convite a reconhecer padrões. Pistas que, quando somadas, mostram a mão delicada e firme de Deus trabalhando por você. Pense nelas como um mapa. Marque os lugares onde você já viu sinais. Isso ajuda a traçar direção e prever onde ancorar. Quero também exaltar a sua postura. Permanecer buscando discernimento em meio à dor é um ato de fé raro. Você faz parte daquela minoria que não se rende ao desespero nem ao impulso de revidar. Isso é nobre. Isso é coragem espiritual. Dê-se crédito por isso. Sua busca mostra que você quer justiça, mas não a qualquer custo. Quer aquela que restaura, que dignifica, que cura. E essa disposição por integridade é o terreno onde Deus mais gosta de plantar nova vida. Reconhecer esses sinais transforma. Primeiro, alivia. O peso da solidão diminui quando você percebe que não está lutando sozinho. É como perceber que há tripulação no convés. A sensação de ser ouvido pelo Altíssimo traz um suspiro que afrouxa nós antigos no peito. Em segundo lugar, traz paciência ativa, uma escuta que não é passiva, mas vigilante e confiante. Você toma atitudes práticas, orar, documentar, buscar apoio, enquanto entrega o tempo e os detalhes à mão de Deus. Em terceiro lugar, infunde coragem. Coragem para não seguir pela estrada da vingança, coragem para administrar qualquer restauração com sabedoria e compaixão. Se você sente no coração que quer se comprometer a seguir a estrada que Deus escolher, escreva agora nos comentários exatamente esta frase: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Esse não é um gesto vazio, é um pequeno pacto público consigo mesmo e com Deus. Um marcador de fé que também encoraja outros que estão lendo. Antes de partir, quero deixar instruções práticas, como um kit de viagem espiritual, para que você esteja preparado enquanto espera e enquanto age com sabedoria. Ore diariamente, ainda que por poucos minutos, pedindo discernimento e serenidade. Faça da oração um hábito. Escolha um horário, pela manhã, antes de dormir, e ancore-o. Guarde evidências objetivas, mensagens, datas, documentos, testemunhos. Faça capturas de tela, salve e-mails, registre conversas com data. Backups em nuvem e cópias físicas são luz em situações de injustiça. Procure conselho de líderes sábios ou pessoas maduras na fé. Não carregue tudo sozinho. Leve um resumo dos fatos quando buscar orientação. Um bom conselho é como um farol adicional que evita recifes invisíveis. Permita-se perdoar na medida em que você for curando. Perdoar não significa minimizar o dano, mas libertar-se do peso que o rancor impõe. Pode ser um processo que envolva terapia, aconselhamento ou escrita reflexiva. Prepare-se para administrar a restauração com maturidade. Se a restituição chega, pense em como ela pode servir não só à sua dignidade, mas também ao bem comum. Quitar dívidas, investir em cura, apoiar alguém vulnerável. Agora, alguns convites simples, mas poderosos. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Clique em inscrever-se para que possamos continuar caminhando juntos. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajuda este conteúdo a alcançar alguém que precisa dessa palavra.
Se você conhece alguém que sofreu injustiça, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez essa seja a mensagem que acenda uma luz no coração dela. Fique mais um instante comigo. Proponho um momento de silêncio guiado, apenas 30 segundos de oração, que você pode repetir interiormente. Se puder, feche seus olhos, respire fundo e acompanhe. Agradeça. Senhor, obrigado por nunca me abandonar. Entregue. Eu entrego esta situação em tuas mãos. Guarda meu coração. Peça discernimento. Concede-me olhos para ver os sinais e coragem para agir com sabedoria. Consagre. Que a tua justiça se manifeste e que eu seja instrumento de cura, não de vingança. Permaneça nesse silêncio breve. Sinta a respiração baixando a pressão no peito. Sinta, mesmo que pequeno, o calor de uma esperança renovada. Deixe o Espírito falar. Antes de encerrar, receba uma bênção. Que a paz que ultrapassa todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Que a justiça do Senhor venha como chuva serena sobre a terra seca da sua vida. Que cada ferida encontre remédio, cada perda encontre um novo caminho. E cada calúnia seja respondida pela verdade que floresce com tempo e graça. Vá em paz, guardado, restaurado, amado. Que você caminhe com passos seguros como quem tem um farol apontando sempre para o porto certo. Volte sempre. Este canal é um lugar para reconstrução. Prometo ler e responder a comentários selecionados. Às vezes, uma palavra sua pode encorajar muitos. Conte a sua história nos comentários como testemunho. Sua experiência pode ser luz para outros que ainda caminham na penumbra. Nos links da descrição, você encontrará recursos bíblicos, leituras sugeridas e formas de apoio prático que mencionamos ao longo do vídeo. Fique na paz. Até o próximo encontro e que a gentil constância de Deus te acompanhe em cada novo passo.